Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, caríssimos, estamos hoje no 13º domingo depois de Pentecostes. Hoje, dia 27, de tarde, recebemos a visita da mãe. A graça de Deus que vem ao nosso encontro nos chama, em primeiro lugar nos chama, e nos confirma. Em segundo lugar, nos confirma. Primeiro nos chama. Então, tá bem. Para o exame desse ano, né, eu quero, aprofundando sempre o Evangelho, não repetindo dos anos anteriores. Então, eu queria, para aprofundar esse Evangelho, que olhássemos como que na alma de Jesus. Ela transparece muito claramente a alma de Jesus. Já vos mostro como, nesse Evangelho. Não, mas antes eu coloco a questão. Sim, a grande pergunta é esta. E daí, como é que fica a lei e a graça? Que problema há entre elas? Que comunicação há entre elas, a lei e a graça? Como Jesus se viu a meio disto? Hein? Tinha todo o Antigo Testamento, a lei mosaica, que tinha que cumprir rigorosamente, para alguns até rigorosamente. Hein? Temos tantos hoje, que querem o cumprimento rigoroso da lei. Alguém esses dias dizia, mas padre, o sábado está nos mandamentos. E esse foi um dos embates de Jesus, lembram? Que curava no sábado, pregava no sábado, andava no sábado. E disse, o Senhor é também, eu sou o Senhor também do sábado. E as prescrições de comida, hein? E de lavar as mãos, das purificações. E tudo isso Jesus vencia. Tudo isso Jesus vencia. Mas então, qual como fica essa questão entre graça e lei? Como fica essa questão? Como nós vamos enfrentar? Porque muita gente hoje não está conseguindo enfrentar isso. Né? Muita gente hoje judaiza por causa disso. Né? Abandona a Santa Igreja, que tem o domingo e não o sábado. Judaizam. E assim tantas outras leis. Né? Que escandaliza. Escandaliza o povo hoje, escandalizava o povo judeu diante de Jesus. Escandalizavam o povo judeu diante de Jesus. Observem no Evangelho, antes ainda de entrar na obra de Jesus, deixe-me deixá-los bem curiosos primeiro. Observe que antes, em torno ainda dos leprosos, né? Primeiro, Jesus faz aquele caminho na fronteira entre os dois, né? Entre os dois povos, judeus e samaritanos, os hereges. Judeus e os samaritanos. Ali que ele vai encontrar uma vila. Sabemos que está do lado de lá, do lado de cá, ali. Ele encontra uma vila. Vem 10 homens ao seu encontro. Quem são? São só judeus? São só samaritanos? Bom, só judeus sabemos que não são, né? Porque... mas vejam como eles respeitam a lei. Esses aí respeitam a lei. Não podiam se aproximar de gente sã. E eles ficaram ao longe. E por isso gritavam, Jesus, mestre, tem de piedade de nós. Para que Jesus ouvisse, eles estavam longe, não podiam se aproximar. Observavam a lei. Jesus também mandou observar a lei, hein? E de apresentar-vos ao sacerdote. Isso era a lei. Agora já vamos começar a entrar na obra de Jesus. Mas aqui havia uma pequena distinção entre a observância da lei pelos leprosos e a observância da lei por Jesus. Jesus diz aquilo e de apresentar-vos ao sacerdote antes do milagre, antes da cura. Ele vê eles, estão todos lá leprosos, Jesus e de apresentar. Ele vê aquilo com plena confiança. Isso eu queria ressaltar na alma de Jesus. Ele é a alma do descendente, como diz São Paulo na Epístola. Ele é a alma do agraciado, daquele que vive na aliança, na promessa. Jesus vive na promessa. Ele sabe, com tranquila certeza, que eles serão curados.
e que nem precisam se apresentar aos sacerdotes. Tanto que aquele que voltou, dando graça, ele mandou de novo. Né? Depois falaremos sobre isso. Ele mandou de novo apresentar seus sacerdotes. Nem mandou de novo. Nem mandou. Essa é a posição de Jesus diante da lei. Aquele que vive na graça. A posição de Jesus é a daquele que se reconhece o descendente. É aquele que firmou aliança indissolúvel com Deus, um pacto de amor. É aquele que sabe-se o herdeiro da promessa. Essa é a alma de Jesus. Essa é a sua tranquilidade, a sua confiança. Essa é a palavra. A sua extrema confiança em Deus. O Espírito Santo vai curar eles assim que saírem aí da minha presença, serão curados. Serão curados. A liturgia de hoje nos dá uma solução maravilhosa. Não sei se notaram, na oração da coleta, que acabamos de fazer, na oração da missa. Né? E nos manda amar a lei. Oh, viu? Nos manda amar a lei. Né? Porque se nós amarmos a lei, nós saberemos distingui-la na sua imperatividade. Vamos lidar na lei, diriam os juízes, com equidade, com epiqueia. Esses são termos jurídicos. Né? Então, vamos saber aquilatar na lei o que serve para o momento, para a pessoa, para a história e para a pessoa. Vamos saber aproximar-nos da lei e ver aquilo que é certo, justo e injusto. Porque muitas leis, o que disse Jesus de algumas leis? Isso não passa de preceitos humanos. Isso aí, que quereis observar, não passa de preceitos humanos. Muitas leis, muitíssimas leis. Estamos abarrotados, afogados em leis que não passam de preceitos humanos. Quantas vezes nos querem colocar, nos confrontar com essas leis? Isso não passa de preceito humano. Né? Isso não passa. Não vos apegueis tanto. Amai a lei. E se amardes a lei, vereis que ela tem uma hierarquia. Né? E que se a boca da verdade nos manda observar no domingo, o sábado perdeu o seu valor. Totalmente. Né? Tem uma hierarquia. Se diante do Evangelho nós tomamos uma posição, então o Antigo Testamento se apaga. Se apaga. É isso que estamos dizendo. Claro, se nós vamos traduzir a coisa para hoje, né? Bom, mas eu fico impressionado como o demônio o diabo, Lúcifer, é agarrado em leis. Ele é extremamente legalista. Né? E essa é uma das coisas que atrapalha ele. Por isso que ele não mete as mãos pelos pés e não manda explodir tudo de uma vez para acabar com os homens. Porque ele tem que fazer isso de forma legal. E está tratando de fazer. E não voltaram-se todos os governantes. Não falávamos nós, eu acho que foi ontem, dos príncipes deste mundo. E são as três leis, as três ordens de poder, ou 4 ou 5, se alguém quiser, legislativo, executivo, judiciário, o Ministério Público, todos eles voltaram-se para legalizar o mal, e desautorizar o bem, né? tornar crime a vida, e tornar lei a morte. Hoje, queridos, isso é o que... Por que a 3G ainda não explodiu? Porque tem que ser... Você tem que encontrar uma justificativa legal. A gente até tremeu essa semana, mas é peixe pequeno, mas é um passo, né? Com a morte de Pregozinho, né? A gente até tremeu, né? Opa, Pregozinho, sabe quem é?
Prigozhin é o chefe, aquele amicíssimo de Putin, chefe de uma milícia mercenária que ajuda Putin nas guerras, tanto lá na Ucrânia como aqui na África, em toda parte. E foi explodido no ar. Isso. Dizem que foi, a gente nem sabe se realmente... Né, é melhor pegar o corpo primeiro para ver, né? Porque... Então, sim, queridos, a gente está à beira, à beirinha. Aliás, deixe-me dizer-vos, por isso é o pensamento que me passou. Eu penso que esta missa, a missa que nós nos voltamos para essa alma de Jesus, assim tão confiante em Deus, é a missa que nos prepara para os grandes eventos. Para os grandes eventos. Porque, já São Paulo diz, a lei vem para punir o homem. A lei vem para... Hoje a lei nem é mais para punir, é para judiar, para maltratar, para exterminar o homem. Exterminar o homem. Sim, antes ainda, não esquecer de Jorge Mário Bergoglio, que odeia a lei, hein? Ele odeia os 10 mandamentos, odeia os 10 mandamentos, acha que é um fardo pesado demais para o homem cair. Não ama, como diz não, de jeito nenhum. Não se sente livre, né, diante da lei. Antes, a lei, quando vivida como Jesus, com esse coração de Jesus, com essa graça, como descendente, como esta lei, ela é, para este, a lei liberta. Para o outro, a lei escraviza, porque ele se apega à sua letra e quer viver sem hierarquia. E dá uma confusão, se perde todo. É o que está acontecendo no mundo hoje, é o que acontece na cabecinha de Bergoglio. E de quantos os seguem. Pense na lei da igreja sobre o... Não, só uma palhinha. Pense na lei que proíbe os cardeais de denunciarem o que acontece como segredo pontifício, que acontece no conclave. Mas isso é uma idiotice. Os eminentíssimos cardeais, me perdoem, não são todos idiotas de pensar que tem que observar essa lei e para isso deixar que a igreja seja destruída. Me desculpe, né? São idiotas. Esta é a palavra. Esta é a palavra que deve ser usada. Vossas eminências, sois todos uns idiotas que vos amarrais nessa lei pensando que não seres excomungados e vos estáis excomungando com Bergoglio. Todos vós estáis vos excomungando com Bergoglio. E agora, o que adiantou? Veja a confusão que dá quem quer viver a lei sem hierarquizá-la, nessa confusão toda, nessa confusão que a igreja vive. A igreja e o mundo, é tudo a mesma. Hoje, esqueça, a igreja é a prostituta de Apocalipse 17, 18 e 19. A igreja, essa igreja oficial, essa igreja de aparência que saiu com Bergoglio, é a prostituta de Apocalipse 17, 18 e 19. Ela e o mundo são uma mesma coisa. Quando se fala de um, fala-se do outro. É a mesma coisa. Estão todas envolvidas no mesmo projeto satânico. Essa semana foi denunciado, hein? Houve algumas denúncias sobre isso. O projeto satânico, maçônico, Illuminati, que essa gente está executando. Tudo baseado na lei. Tudo baseado na lei. E a lei vai vir forte contra nós. Já está acontecendo em alguns países daquela mordaça. Mas querem fazer um pouco diferente do que fizeram em 19 e 20 desta vez. Mas vão vir contra nós. Vão vir contra todos nós. E vão nos impedir de comprar, de vender, de viajar, de tudo, se nós não nos submetermos à lei, não nos submetermos à sua lei. Não se esqueçam, o que disse o Abba? Eles são deuses. Não somos nós. Eles são deuses. Todos eles. Só eles, aliás. Só eles são deuses. Né? Só eles. Então, e que horror ver aquela doutrinação das criancinhas. Lúcifer vos ama. Que é isto? Né? Nas escolas aqui no Brasil. Né? Lúcifer, no coraçãozinho assim, cheio de fogo. Mas o fogo do inferno, não é o fogo do coração de Jesus, é o fogo do inferno. Lúcifer vos ama. Mas, por favor,
favor. Já chegamos a essa explicitação, mas é evidente. Nós estamos no domingo que nos aproxima cada vez mais dos eventos, o anticristo logo deve ser apresentado. É claro que o povo já tem que estar preparado para pensar que o seu Deus é Lúcifer. É claro que o povo tem que estar. Quem contemplará o ordeiro coração de Jesus, como nós estamos fazendo hoje, quem nesse mundo contemplará esse coração calmo e tranquilo de Jesus, que sabe colocar cada coisa no seu lugar? Quem? Mas eu queria ainda contemplar convosco uma coisinha, queridos. Se quiserdes contemplar comigo esse segundo encontro de Jesus com o samaritano, depois de toda aquela pergunta que ele fez, que nos horripiliza, né? Onde estão os outros 9? Pensem na proporção 10%. Né? 10%. Ó, que proporção terrível, hein? 10%. Olha como a humanidade não está engolfada no projeto do anticristo. Emaranhada nesse mundo de leis. Na confusão das muitas leis. 10%. É pouco, hein? É pouco. Vamos ter que crescer. Cresceremos. Mas, por enquanto, é pouco, hein? Muito pouco. 10% é pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, sim, depois de toda essa conversa com os outros, o que Jesus diz? Vai, a tua fé te salvou. Queridos, esta é a palavra que Jesus disse para nós. E diz para nós como viver, isto é, como aqueles que coerdam com ele, que são os descendentes com ele, que herdaram a aliança e as promessas. Sim, Jesus, ele tornou-se promessa para nós. Jesus tornou-se a nossa grande promessa. Nós que caminharemos aí, sim, estamos aqui, a coisa já começou, logo explodirá. Né? Nós que devemos atravessar todo este fogo do embate entre a graça e a lei, nós devemos caminhar com essa soberania da confiança de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Nós devemos andar esses últimos anos, antes do retorno de Jesus, como salvos. Confiar nessa palavra de Jesus. E andar como salvos. Nós não vimos ontem a nossa fraqueza e toda a necessidade de conversão que ainda temos. Sim, com certeza. Tudo isso, com certeza. E contudo, devemos confiar como Jesus. E andar no meio dessas explosões todas, econômica, social, das nações. Agora as nações estão em convulsão por causa dos BRICS, né? Em convulsão por causa... Todo mundo com medo dos BRICS. Com medo e tem aqueles que querem colocar o Brasil lá como se fosse grande importância nos BRICS. Né? O Lulinha saiu abaixadinho de lá, viu? O importante mesmo é Rússia e China. Esses são os importantes. O Brasil ainda é quinto mundo, cada vez mais quinto mundo. Né? E nesse pé aqui e pé lá, isto é, entre Ocidente e Oriente, entre BRICS e OTAN e Estados Unidos, o Brasil entre se colocar entre tudo isso, com um pé aqui e um pé lá, não se definindo, vai ser abandonado por todos e definem assassinando-se e morrendo de fome uns aos outros. Pronto. Então, no meio de tudo isto, querido, nós devemos passar altaneiramente, como Jesus passou. Altaneiro na cruz. Ali ele vence a dicotomia lei e graça.
ele é feito maldito. Maldito aquele que é dependurado. Né? E contudo, salva a todos. Né? E rende glória a Deus. Vence o mal, o pecado, porque ele é ilibadíssimo. Não tem pecado nenhum, culpa alguma. Ele não é o maldito, ele é o bendito, ele é o descendente. Ele é a nossa promessa. Nele, e somente nele nós venceremos tudo aquilo que está aí à nossa frente, que nós teremos que atravessar altaneiramente como ele, na confiança em Deus. Sabendo que Deus tudo isto vencerá. E vencerá conosco, vencerá em nós. A tua fé te salvou. De Jesus hoje para cada um de vós. A tua fé te salvou. Vive assim esses anos que agora ainda nos resta. Vivei assim, na confiança em Deus. Ela vos sustentará. E quantas vezes somente ela, diante de tanta coisa que nos assolará. É só esta confiança em Deus, esse abandono em Deus, que nos fará atravessar sobranceiramente tudo isto que virá. Esta mesma confiança que Jesus tinha em Deus, essa mesma calma, essa mesma força, essa mesma sabedoria de amar a lei e viver na graça. Bem isso. Assim deveis viver vós também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.